Vitor. E eu lembro dele ali, assim, ele sempre ficava com um monte de criança. E ele com as crianças ali, só que ele ficava vidrado no atabaque. Ele não tirava o olho, ele ficava olhando mesmo assim pra gente tocando, e eu ficava até envergonhada. Lembro dele no começo tentando cantar, nossa, ele cantava mal demais, ele gritava, era horrível. Mas aí ele foi se aperfeiçoando e eu tenho essa lembrança dele pequenininho, gordinho, mas muito talentoso, assim, com muita aptidão e se esforçando pra caramba, assim, pra acompanhar a gente. 12 anos, quase 12 anos, ele já começou a ter aula. E ao longo desses anos ele se transformou, sim. Com tudo que ele já passou, nós passamos, ele aprendeu, amadureceu. Quando eu fiz aula, na época que eu fiz aula, foi com o pai que me dava aula na época, né? E ele recomendou pra gente que a gente pegasse madeira em casa, tudo que a gente conseguisse tirar som, até em pedra e tal. Eu aqui em casa, né, minha mãe, eu pegava os baldes dela, né? Aí eu pegava vários baldes dela, tocava, chegava até a estourar os baldes dela, ela ficava doida comigo. Tem uma história bem legal, que foi, acho que o primeiro buri que eu toquei, Congo de Ouro. Eu tinha muita dificuldade no Congo de Ouro, eu não sabia dobrar, eu não sabia tocar direito. E aí numa camarinha de buri, na hora da catula da esquerda, né? Eu nervoso, né? Primeira dentro do roncol lá do seu lodo, bem difícil. Eu disse, não, Gui, calma, vamos lá, marca direitinho, a gente consegue, a gente arregaçou. O fato dele não ficar na rua, da responsabilidade dele, de ter um compromisso, isso para mim foi muito gratificante. Eu tinha muito medo que ele trilhasse caminhos opostos daquilo que eu eduquei, daquilo que eu ensinei. Eu sempre mostrei a realidade para ele, do certo e do errado. E eu tinha muito medo de que ele saísse desse caminho. Eu morava num local, a minha casa era de um lado da rua, do outro lado da rua tinha uma boca. Tinha um ponto de tráfico ali. Então eu tinha amizade com todo mundo, conhecia todo mundo, chegava, jogava bola, etc. E tal. Eu hoje, né, já com quase 40 anos, eu vejo que isso para mim foi bom, porque muitos daqueles meus amigos daquela época eu não tenho mais. Conto nos dedos as pessoas que tiveram a mesma adolescência que eu e estão vivos para contar a história. Hoje quem mora na comunidade, numa favela, ele está sujeito a tudo. Você poderia ser um jogador de futebol, que é o sonho de qualquer criança. Você poderia ingressar numa faculdade, que seria o sonho de seus pais ou de seus familiares, não o seu sonho. E também o lado ruim é você poder, infelizmente, virar um ladrão ou um traficante de drogas. E eu tive, mais uma vez, o privilégio de a música me conduzir. E hoje eu poder ser um espelho para muita criança. E hoje eu desenvolvo um trabalho junto com o Instituto, que é chamado Os Pequeninos da 2, que é um bloco de percussão infantil, onde o foco principal deles é o tambor. Um recado que eu dou, cara, é o que eu sempre falo para as crianças e falo para mim mesmo todos os dias. Foi uma frase que eu escutei do Caio: o melhor músico não é o músico que toca pra caramba. O melhor músico é aquele que faz o outro músico tocar melhor. Eu tenho certeza que a vida dele teria um outro rumo. Ele estaria aí contando com a sorte, com o destino. E nem sempre o destino, ele nos mostra o que é certo. Algumas coisas sim, outras coisas a gente tem que ir buscar. O destino nos obriga a ir buscar. E eu acredito que o Vitor, se ele não tivesse encontrado a sua identidade com o coro, se não tivesse assumido também a sua africanidade, a sua genética, a sua energia, a sua melanina, ele realmente seria um jovem hoje frustrado e não tão bem resolvido como se encontra hoje. O negro em si, ele já tem aquela questão do racismo, já tem aquela questão de negro é um bandido, negro é um qualquer, negro não vai conseguir nada na sua vida. Então, assim, se ele tivesse não seguido esse caminho, ele poderia totalmente se desviar daquilo que ele poderia ser, do ser humano que ele poderia se tornar. Então, onde a gente está? A gente está no Capão Redondo, a gente está na zona sul de São Paulo, onde a maioria é preta, pobre e periférica.
E falar de uma educação num lugar, numa quebrada, que a maioria é preta, pobre e periférica, a gente está falando com os excluídos da cidade. Então os jovens trazem a questão da violência, da sexualidade, para a gente bater um papo, com aulas em espaços totalmente diferenciados e com propostas, assim como o Modé e outros grupos que trazem essa contribuição da ancestralidade e falar do ponto de vista da educação institucional e onde nunca eles tiveram vez e voz, é trazer toda essa ancestralidade que foi represada e não está presente na escola. Porque ficou muito de lado. Eu abandonei realmente a escola, mas por trabalho, por querer ajudar minha mãe em outras formas. Só que eu fugi muito disso, eu acabei encaminhando para vários outros lados e não consegui chegar ao ponto que eu queria, né, de conseguir ajudar ela. Mas quando eu chegava no terreiro, mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo perdido, sabe, pensando, eu não tô fazendo nada da minha vida, não tô conseguindo me encontrar, quando eu chegava lá parecia que tudo fazia sentido de novo, sabe? Era mais lá mesmo, sabe, tocar o atabaque, às vezes nem era ver as pessoas que estavam lá, era só eu e o atabaque e pra mim tava tudo bem. Então falar de educação aqui no Capão é você falar do sarau, é você colocar do ponto de vista dos terreiros, né, das igrejas evangélicas, dos grupos de capoeira, de todo mundo dialogando nessa ancestralidade represada, que no século XXI a gente pensa numa educação diferenciada. E ter esse jovem que já ficou 5 anos sem estudar por causa dessa progressão continuada, né, não foi olhado para esse jovem do ponto de vista da sua especificidade. Então ele tem a indisciplina dentro da escola regular como resposta ao fato dele não estar aprendendo, ele não estar entendendo. Uma vez eu faltei na escola e trouxe uns amigos para casa, isso é uma história muito foda, sabe? E naquela época a gente estava ainda novo no terreiro, eu tinha acabado de começar a fazer aula, ainda nem tocava em gira. Aí eu escondi as coisas do terreiro para os meus amigos não ver, né? Escondi tudo no armário da minha irmã. E os meus amigos xeretando, eles abriram o armário e encontraram o PG da minha irmã, né? As coisas do PG. E até ali tudo bem, eles não comentaram nem falaram nada. Mas no dia seguinte na escola já tava todo mundo me zoando, me chamando de macumbeiro, sabe? E a sala toda, sabe? Não foi 2, 3 pessoas, foi a sala toda. E isso foi difícil. Essa foi a pior parte, sabe? Eu me iniciei numa época bem crítica da minha adolescência. Eu tinha 14 anos quando me iniciei. E aí você chegava na escola, minha mãe de santo sempre foi muito rígida. Então ela não aliviou na hora do preceito. Não, você vai para a escola com o seu quelê no pescoço, de branquinho, com o seu chapéu na cabeça. Ah, mas você vai para a escola sim. Com o decorrer de eu crescer, né, ficar mais velho, eu comecei a entender sobre o lado da parte preta, de eu ser preto, sabe? E eu acabei sofrendo, sim, muito racismo. Conseguiu se desenvolver no atabaque, a percussão que mexeu com ele. E depois sobre a inteligência de um guardião da casa, de um mestre guardião, que chamou ele de Zulu pela primeira vez. E explicou para ele que Zulu era um povo livre da África e que a língua Zulu ainda até hoje é pronunciado no velho continente e representa os negros livres que caminham de cabeça erguida e que praticam a sua liberdade e altruísmo através da sua independência. É que foi uma coisa meio difícil de explicar, assim, as pessoas olhando com medo, com os olhos arregalados, tipo, pô, Pedro, o que você tá fazendo com isso na mão, mano? Você vai fazer macumba aqui dentro? O que você vai fazer com isso aí? Aí já gera aquele medo, aquele receio de poder apresentar tudo aquilo que você ensaiou, você não conseguir pôr pra fora. Ah, foi incrível, né? Tocar lá na escola, depois de tudo que tinha acontecido, depois de ser zoado por muita gente, de muita gente falar diversas coisas, eu cheguei a fazer 2 apresentações de toque lá. Na primeira, os meninos começaram a me chamar de Olodum, sabe? Já foi super legal, eles tiveram outra visão. Eles levantaram, bateram palma, sabe? Em pé, eles curtiram mesmo. Da segunda vez também foi incrível, os professores me receberam super bem. É como se a visão deles, do problema que eles tinham com o fato da religião, com o fato de ser uma pessoa negra, o ponto de vista deles tivesse mudado, sabe? Quando você consegue, é como se fosse uma rede, você consegue, quanto mais você conseguir salvar de gente,
melhor ainda. A arte é bem importante na sociedade, né? Eu me lembro quando eu era mais nova, sofria bastante bullying na escola contra o meu cabelo, da forma que eu me vestia. E a dança foi a primeira coisa que me desfocou, assim, disso tudo, tirou minha cabeça dos problemas. Aí eu entrei na dança afro, foi onde eu descobri tudo sobre a negritude, né? Meu professor sempre deixou a gente bem à vontade com tudo isso. E hoje o nosso trabalho com a dança faz muitos jovens ver essa parte, né? Que discriminação, tem alguns que sofrem problemas dentro de casa e acaba não descontando, né? Mas trazendo esse sentimento para a dança. Um jovem, um adolescente, ele tem muita energia, ele tem muitas ideias, ele tem muitos sentimentos, eles têm muitas indagações, muitos porquês. Então é um momento da vida que a pessoa está se afirmando enquanto identidade. Então pensar num projeto onde se tem esse acolhimento, de que modo que ele possa se conectar com todos esses questionamentos, com todas essas indagações, com todas essas inquietações, com todas as faltas que eles têm na vida dele, com as faltas de oportunidades que não tem. O jovem é pouco escutado. Bem, a minha tradição do respeito vem de pai, avô, tio, irmãos. O irmão mais velho, então você é o mais novo, você respeita o irmão mais velho. Você conhece tio, pai, avô, todas as pessoas mais velhas. Foi assim que eu aprendi. Quem eu gostaria de... poderia ter me visto tocar, meu pai. Meu pai, eu acho que... porque eu tive muito ressentimento dele na minha infância, né? Então, e hoje eu assumi minha postura de homem, sabe, crescido. E eu deixei muito ressentimento que eu tinha com ele de lado. Eu queria que ele visse isso, sabe? Teve que passar por várias barreiras também. E ele nunca desistiu, ele sempre teve vontade. Essa vontade partiu dele. E aí ele foi crescendo como um adolescente, foi aprendendo, dinamizou uma responsabilidade, um amadurecimento. Então, ter um espaço onde que essa energia ela possa ter vazão, seja ali tocando, socializando, compartilhando, porque é um espaço de coletivo, né? Às vezes a dor dele é a dor do outro, e ali entre um toque e outro. O jovem ele precisa de um espaço onde ele possa ter voz e onde possa ter escuta. Vitor.